boa noite. Que bom que você tá aqui. Eu quero falar com você. Se você tá aqui, coloca aqui no chat para eu poder cumprimentar você, para eu saber quem é que tá falando comigo, qual é a sua expectativa. Uma coisa importante que eu tenho a dizer é, se você tem alguma pergunta, pode fazer que no final eu vou responder as suas perguntas, mas eu quero muito que você compreenda a complexidade, o quanto é necessário você aprender esse conteúdo de hoje. De verdade, eu fiz o conteúdo e foi dando outras ideias, fui tendo outras ideias, eu falei assim, gente, como é real isso? Eu fiz uma analogia, não sei se você já ouviu falar sobre a escala de Maslow, e ele faz uma base da pirâmide das necessidades básicas do ser humano, desde da base de precisar comer, beber e fazer xixi e tudo mais, até o topo, que é ser uma pessoa bem-sucedida, com riqueza, com posses, com felicidade, tendo reconhecimento, não tendo preconceito. Tudo isso faz parte de uma escala. E eu quero muito, parafraseei, né, essa escala para as bases do casamento, que você precisa ter até você chegar ao ápice com o seu marido. Quais são os passos, né, até chegar lá no topo? Eu quero te mostrar, mas antes de eu mostrar, eu gostaria muito que você transbordasse e ajudasse outras pessoas. Faz o menor sentido na nossa vida se a gente não colaborar com outras pessoas. Então, aperta aí, pega o link, encaminha para as suas amigas, envia para as suas amigas, para as pessoas que você conhece, que são mulheres casadas, que precisam ouvir esse conteúdo para viverem uma grande transformação em suas vidas. Tá bem? Então, manda aí, manda no WhatsApp delas, ó, fulana, olha isso daqui que eu tô vendo. Isso vai te ajudar, isso vai fortalecer o seu casamento. Um dia desse, uma mulher falou assim comigo. Ah, mas olha, eu tô gostando muito do seu conteúdo e olha que eu não tô nem vivendo uma crise no meu casamento. Tá tudo bem, mas eu tô gostando muito, tá me ajudando. E aí acabei conversando com meu marido, descobrindo algo que não tava muito legal entre a gente e a gente conseguiu melhorar e se aperfeiçoar. Eu tava falando com essa mulher e quero falar com você o seguinte. Por que esperar uma doença se você pode tomar uma vacina para que você não sofra dessa doença? Então esse é o objetivo, não é porque uma mulher está em crise e está assistindo vídeos sobre relacionamento. Isso não tem nada a ver, isso é uma grande ignorância. Na verdade, a gente pode sim adquirir conhecimento e prevenir grandes problemas e ter uma vida muito mais feliz, muito mais tranquila, muito mais harmoniosa. Esse é o objetivo, que você realmente possa usufruir de um casamento com qualidade, com intimidade, com amor, com parceria, tá bom? Oi, Jennifer, tudo bem? Que bom que você tá por aqui. Seja muito bem-vinda, todas vocês. Quero muito começar e hoje é um dia super especial. Você que tá aqui ó, no Insta, ó, pode vir pra cá que eu vou começar aqui o conteúdo. Eu quero colocar aqui na tela pra você. Antes de eu colocar aqui na tela, a primeira coisa que eu quero contar uma história. Eu até perguntar assim pro meu marido. Eu quero contar uma história hoje, mas acabou que nem deu tempo de eu perguntar pra ele. Então você vai saber em primeira mão essa história. Olha só essa história. Para que eu possa contar essa primeira necessidade e você venha entender, olha só a minha história. Eu tô confiando em você. Estou abrindo aqui uma coisa muito íntima para você. Eu me lembro uma vez que eu queria fazer uma surpresa pro Samuel, meu marido. E aí aquele dia eu acordei mais cedo, bem cedinho. E naquela época, o Pedro, quando nasceu, ele teve intolerância à lactose. Então eu não podia comer nada com leite, que eu passava mal. Porque eu acabei também tendo um tipo de intolerância. Acabei ficando com uma certa restrição pelo período que eu fiquei em abstinência do leite, né, da lactose. E aí eu acabei ficando também com algum tipo de reação toda vez que eu ingeria algum conteúdo com laticínio. E aí, teve um dia que eu comi pizza. E passei muito mal. Quando eu acordei de manhã, tava sentindo um negócio assim estranho na minha barriga, mas eu ignorei. Falei, vou preparar um café da manhã muito especial hoje, vai ser um dia muito legal. E aí levantei cedinho, deixei as crianças dormindo com o Samuel e fui na padaria. Desci no elevador, comecei a me sentir estranha. No caminho eu tava sentindo estranha e foi piorando, foi piorando. E era pertinho. Meu prédio da padaria era 1 quadra. E aí eu passando mal, falei assim, não vai dar tempo de chegar na padaria. E o que eu fiz? Voltei. Conforme eu fui voltando, se você já teve uma dor de barriga, você sabe como que acontece quando você entende que tá chegando perto do banheiro. Foi piorando, foi piorando, foi piorando, foi piorando tanto, que quando eu cheguei dentro do condomínio, eu pensei, vou no banheiro da piscina. Eu falei, não, de jeito nenhum, banheiro da piscina, que vergonha.
De maneira nenhuma, vou pra casa. Quando eu fui apertar o elevador, gente, de verdade, nunca demorou tanto na minha vida um elevador pra chegar como naquela manhã. E aí eu falei, opa, vou sozinha, tá tranquilo, vou sozinha. Quando o elevador tá quase fechando, chega um menininho, em torno de uns 10 anos de idade. Oi, tia. Oi, tudo bem? Eu tipo assim, caramba, logo agora você vai entrar no elevador. E aí, gente, vocês não vão acreditar. Eu tava passando tão mal. Sabe quando você acha que é só um peido, assim, só uma coisa assim? E eu fiz aquele peido assim, que comecei realmente a me sujar toda. E eu fiquei tão envergonhada, que eu entrei dentro de casa, eu me lavei, joguei fora a minha roupa, lavei o banheiro. Quando o Samuel acordou, ele nem sabia do que estava acontecendo. Se eu não estivesse falando pra você agora, ninguém nem ia saber disso. E aconteceu isso comigo. Por quê? Porque tinha uma necessidade básica que não estava sendo atendida. E se eu estava com uma necessidade de uma dor de barriga dessa, você acha que passou pela minha cabeça café da manhã romântico na hora da dor de barriga? Você acha que eu consegui imaginar? Ai, meu amor, olha o café que eu preparei pra você. Eu não queria saber disso, eu queria saber da minha necessidade fisiológica ser suprida. Eu precisava resolver aquilo. E é isso que eu quero te mostrar nessa primeira etapa que os casais têm dificuldade. Então, o primeiro slide é esse. Sexo, né? A primeira necessidade é sede, sexo e sono. Você vai entender da seguinte maneira isso aqui. Você vai perceber que essas necessidades, quando elas não são atendidas, o casal não consegue pensar em outras coisas. Então, você quer ser uma mulher bem resolvida, uma mulher que é compreendida pelo marido, uma mulher bem-sucedida nas coisas que ela resolve fazer, na sua vida profissional, na sua aparência, em todas as coisas. Mas não compreende por que não tá dando certo, por que não funciona, o que aconteceu. E aí eu quero te falar uma coisa. Se você não tiver com as suas necessidades básicas atendidas, você não consegue ter um diálogo. Como assim? Sabe aquele momento que o seu marido chega do trabalho, ou que você chega do trabalho, e aí você, digamos que você chegou do trabalho e você tá com a cabeça cheia, passou o dia agitada, dormiu pouco na noite anterior, não conseguiu almoçar naquele dia por conta da demanda de trabalho, e aí chegou em casa, você está cheia de fome, você quer comer. E aí o seu marido também passou um dia complicado no trabalho dele, e ele também precisa comer, mas ele viu, talvez, teve algum problema, e talvez algum problema no financeiro, que não recebeu o dinheiro que tinha que receber, ou talvez uma questão de saúde, pegou um exame, ou a mãe dele ficou doente, quer te contar uma coisa, um problema com um cunhado, tanta coisa que pode ter acontecido, e aí ele chega pra você, meu bem, eu quero falar com você, sabe o que é? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Você acha que você, com a sua necessidade básica da fome, que eu coloquei como sede, que compreende em relação à alimentação, bem não saciada, você vai ter paciência, sabedoria para resolver uma situação com seu marido e ter uma comunicação profunda? Pois é. Você acha que isso vai funcionar nesse momento? Não. É necessário que vocês compreendam o momento de falar. Então, na hora que não tiver com esse tipo de necessidade básica bem resolvido, não vai funcionar o casamento, não vai funcionar o diálogo. Um outro ponto interessante é o sexo nessa base não é aquele sexo romântico, onde existe aquela... a gente vai chegar nesse sexo. Mas essa base é do sexo de necessidade fisiológica. É por isso que alguns maridos que não compreendem a questão da preliminar. E algumas mulheres não compreendem quando alguns maridos não... Você vai chegar até o topo da pirâmide comigo hoje, você vai entender as fases. Mas aqui na base é aquele sexo que é por necessidade fisiológica, é por uma necessidade assim, é aquele sexo que acontece no casamento, que é realmente a penetração e o orgasmo. Não tem aquele olho no olho, aquele beijo, aquela preliminar, aquela, sabe, intimidade. Nesse ponto aqui é o sexo só com penetração e orgasmo, que não é o que
as mulheres romantizam e gostariam, que muitos homens também, mas é só aquele assim, como uma mulher que mandou pra mim, ai, meu marido só dura 3 minutos e acabou. Poxa vida, ele vai e eu fico. Não tem uma satisfação de ambos sexual, porque um só tá preocupado em se satisfazer fisiologicamente e não existe o outro lado. Então a gente vai chegar a ter esse sexo, mas compreenda que essa é uma necessidade. Então, falando dessa necessidade fisiológica do sexo, acontece o quê? Quando um casal não tem sexualidade, eles ficam irritados. E não conseguem resolver o problema. Não conseguem ir mais a fundo, mais adiante nos processos dessa pirâmide. Então, se não tem a necessidade da fome, da sexualidade, do sexo e do sono, você sabia que uma pessoa com mais de 24 horas sem dormir, ela tem um estado de alcoolismo? É como se ela tivesse ingerido bebida alcoólica. A pessoa fica desequilibrada. Ela pode ter alucinação, ela pode ficar, assim, ela fica alterada, ela fica irritada. Já viu criança com sono, como fica irritada? Quando você vê uma criança chorando muito, fazendo pirraça, você fala assim, tá com fome ou tá com sono? Não é assim que a gente fala das crianças? É a mesma coisa com os adultos, só que os adultos não podem ficar chorando, batendo um pezinho irritados, de pirraça. Então, como eles ficam? Grosseiros. Respostas curtas, ríspidas, grosseiras e que não tem resultado no casamento. Prejudica muito o relacionamento. E é isso que o casal tem que entender. E eu coloquei até aqui para vocês entenderem que essa base é a base de uma estrutura. E aí, quando a gente vai para a próxima, que é a confiança, né? É a segurança, né? A confiança que gera segurança. Eu quero te dar os exemplos do seguinte. Nessa etapa é quando você fica segura dentro do seu relacionamento. Quando você se sente amada, sente que o seu marido te ama, te respeita, gosta de você, quer o seu bem e você quer o dele. E aí nessa base também mora uma coisa muito interessante, que é a divisão de tarefas domésticas. Pois é, a sua casa mora nesse ângulo aqui. Por que muitos homens muitas vezes não experimentam de mulheres mais doces, mais meigas, mais maravilhosas? Por quê? Porque não entendem a sua atribuição na divisão de tarefas. Era um dos temas, né, de como fazer seu marido te ajudar. Então, vamos ter esse tema um dia, mas aqui já vai uma palhinha, que é isso. Você conseguir fazer que nessa área exista uma divisão. E como eu posso dividir se eu não delego? Como eu posso dividir se quando o outro não faz, eu faço por ele? É necessário dar o espaço suficiente para que o outro faça. E se lembre, divisão de tarefas, a gente nunca vai ter a convicção e a certeza, a garantia que o outro vai fazer a tarefa atribuída da mesma maneira que nós faríamos. O outro vai fazer simplesmente do jeito dele e não do jeito que a gente gostaria que fizesse de fato. Então, a questão é elogiar, parabenizar, assim como você gosta de ser reconhecida nas suas atribuições. Muitas das coisas, um dos homens mandaram pra mim, que eu vou até responder, que falou assim, poxa, eu sou o marido, mas tudo que eu faço aqui em casa, minha mulher não elogia, ela sempre critica. Então, pare de criticar. Comece a ver os pontos positivos dessa iniciativa. Compreenda que somos de uma geração de homens que não ajudavam em casa, não entendiam que era uma divisão de tarefas. Então, a gente iniciou essa geração com uma ajuda e hoje a gente consegue já compreender que é uma divisão de tarefas, onde o casal forma um time e eles estão se dividindo para atribuírem, para conseguirem fazer essa casa andar. Uma outra coisa importante que mora aqui também, que eu coloquei, que é a limitação de fronteiras, determinar até onde terceiros podem intervir nessa pirâmide. Até onde esse casal permite que pessoas de fora venham intervir. Sogra, sogro, cunhados, amigos, líderes, qualquer tipo de interferência, esse casal precisa determinar quem se mete aqui e quem não se mete. Lembra daquele ditado? Briga de mulher e de mulher, ninguém mete a colher? Eu, por exemplo, como terapeuta familiar, de casal, quando um casal, uma mulher vem me procurar ou quando um homem vem me procurar, eu pergunto,
Sua mulher é a favor disso, ou seu marido é a favor disso, porque precisa existir um acordo entre os dois para que se busque uma ajuda de terceiro. Precisa existir uma ajuda. Claro que existem outros paralelos aqui, que eu não vou entrar nesse assunto aqui, especificamente nessa live, mas entenda que é coisa do dia a dia, são discussões, são coisas corriqueiras. Vocês precisam entender. Vamos pedir ajuda, ajuda de quem? Precisamos de ajuda, mas que haja uma unidade entre vocês para que essa ajuda seja solicitada e vocês não sejam de alguma forma expostos, né? Se você está tratando também do outro, a não ser que interfira na sua integridade física e emocional. Então, essas fronteiras precisam ser conversadas dentro de casa. Gente, é para falar mesmo com o marido. Quem cuida das fronteiras com a mãe dele é ele. Ele tem que falar, mamãe, olha só, agora a gente não tá mais assim, quem manda lá em casa é minha mulher, ela que vai decidir a cortina, ela que vai decidir onde a gente vai passar as férias, né? Minha mulher que decide esse tipo de coisa. Então, é ele que fala com ela e não você que bate no peito. Deixa seu marido ser seu marido, deixa ele ser homem, dá espaço para ele ser um leão, né? Que cuida do espaço, da integridade da sua família, da sua prole, ao invés de você sempre estar aí, eu tô sobrecarregada, eu tô cansada, eu tenho que fazer tudo, porque muitas vezes pega a alça do caixão de todos os lados e não vai adiante. Então, dá espaço para esse homem tomar conta e proteger você. E a mesma coisa vale para você com a sua santa mãe. Se a sua mãe quiser se intrometer na sua casa, ponha limites nela, pois é. Um dos problemas muito comuns é, quando o casal passa por uma crise, o que faz? Eu vou para casa da minha mãe, eu vou embora, vou pegar as minhas coisas, vou pegar a minha mala. Eu recebi uma pergunta dessa e a vontade que dá de falar assim, meu filho, quer saber uma coisa? Vou te ajudar a arrumar as malas. Não é para fazer isso não vai resolver. Mas compreenda que quando vira bagunça, cada um vai embora na hora que quer, cada um diz uma besteira dessa. Seu marido pode até acontecer de ele fazer isso uma vez, mas é para nunca mais fazer. Porque ele vai reparar na sua atitude que não é desse jeito que trata você. Não é assim que ele fala com você. Não é desse jeito que ele se porta com você. Que história é essa? De uma hora fala que vai embora, outra hora fala que não vai embora, uma hora vai embora e fica tantos dias e você tá lá sempre esperando ele voltar. Ele precisa entender os limites. Porque se ele vai embora uma vez, vai embora 2 vezes, vai embora 3 vezes e fica tudo certo, tudo normal, vida que segue, recebe, vem cá, meu amor. Lógico, quer voltar pro casamento? Eu sou super a favor, na verdade eu trabalho para isso. Mas o que eu quero dizer é, precisa existir acordos nesse retorno, ou acordos quando existir essa fala, para que isso não se repita e o seu casamento não vire uma grande bagunça. Que a qualquer momento ele fala que vai embora, ou você também diz que vai embora, e aí o casamento de vocês vira uma bagunça, uma baderna. Qualquer um fala qualquer coisa, ninguém tá mais preocupado se vai magoar o outro. Se isso não estiver bem estabelecido, jamais vai conseguir ser uma mulher bem resolvida, ter um casamento bem resolvido, porque uma necessidade básica dessa não foi estabelecida. Compreende? Deixa eu ver aqui, pergunta aqui. Primeiro semestre de curso de enfermagem, estudei sobre pirâmide. Que legal, né? Pois é, a gente estuda sobre isso. Já passei por essa experiência no trabalho com gestantes, acompanho partos. Pois é, ficar muito tempo trabalhando, já trabalhei como enfermeira, minha primeira graduação em enfermagem, e eu lembro que também no plantão de 36, o Samuel, quando eu cheguei, ele foi me dar comida, eu lembro que eu falei assim, tá faltando comida no leito tal, aí ele, Samuel, o que aconteceu com você? Porque eu tava muito doida já. Mas assim, quando o marido se posiciona, mas mesmo assim a sogra se intromete. Exemplo, quando ela vem em casa, ela quer levar nossas roupas para lavar na casa dela. Mas eu não pedi e não precisa, mas ela briga e prevalece a vontade dela. Olha, com muito respeito, eu gostaria que a minha sogra viesse aqui em casa e quisesse lavar minhas roupas. Brincadeira. Eu acho que é errado. Eu acho que a gente tem que lavar. Mas é brincadeira, mas é sério. Né? No fundinho seria ótimo, mas eu não deixaria também fazer uma coisa dessa. O que faz? Uma estratégia é lava as roupas antes dela chegar. Até que vocês consigam delimitar essas fronteiras. E outra coisa interessante é, não deu, Vanessa, pra lavar, que isso, tô cheia de criança pequena aqui, não tem como, não dá e tudo mais.
Ok, eu super entendo as demandas, porque eu também tenho demandas aqui e eu consigo me colocar totalmente no seu lugar. Mas entenda uma coisa: quando a sua sogra for, ela vai qualquer dia? Ela tem que ter dia pra ir. Ela tem que saber que não é qualquer hora que ela pode chegar na sua casa e bater na porta e oi, tudo bem, eu tô aqui. Me lembro que assim que eu casei, eu lembro que, nossa, fiz com muito pesar, mas eu falei pra minha mãe, ela bateu na minha porta e não me avisou. Telefonou, subiu, oi, tudo bem? Eu falei, oi, tudo bem? Sejam bem-vindos, que legal. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando vocês quiserem vir aqui em casa, me dá uma ligadinha antes, pra saber se eu tô em casa, se eu posso receber e tudo mais. Nunca mais eu tive problema com isso. Todas as vezes que eu recebi meus pais ou que eu fui na casa deles, sempre existiu uma ligação anterior e eu posicionei se poderia ou não, e ela também. Mas mãe sempre fala, pode vir, minha filha, pode vir. Filho que não, mas mãe sempre pode dizer que sim. Agora, faça a mesma coisa com a sua sogra. Sogrinha, fala com o seu marido, meu bem, olha só, vamos combinar uma regra? Se for a hora da sua mãe vir aqui, vamos combinar. Quando ela vier, você fala pra ela, mãe, antes de você vir, liga pra gente saber se você pode vir, se pode receber, que às vezes a gente não tá bem, às vezes ela precisa dormir um pouco pra descansar, que o neném tava acordado e tantas demandas que vocês têm. E aí ela pode ficar até de bico na hora, fazer pirraça, ficar chateadinha, deixa que cura. É só falar com respeito, com amor, mas com firmeza. Porque o que falta muitas vezes não é o que fala, mas falta um tom de firmeza. Opa, eu cresci. Lembra sempre dessa analogia que eu gosto de fazer. Quem sai do ovo é o pintinho, não é a galinha que sai de cima. Então a galinha sempre vai achar que tem que ficar por cima protegendo. E se o pintinho não, sai de cima, se sacudir e quebrar o ovo, não vai sair a galinha de cima dele. Então, quando ela exige lavar a roupa de vocês e fica ali em cima, é porque ela quer proteger vocês, ela quer ajudar, é até uma linguagem de amor dela por você, de querer te proteger, de querer fazer tudinho, quero fazer as coisas, papapá. É uma linguagem de se proteger. E quando ela faz isso, você talvez esteja se sentindo violada, né? Não reconhecida dentro da sua maturidade como esposa, como mulher. Então é realmente se posicionar. Olha, eu te agradeço muito. Pra falar a verdade, eu até gostaria mesmo que você fizesse isso, lavasse as minhas roupas, que me ajudaria e me tiraria essa sobrecarga que eu tô. Mas deixa eu te falar uma coisa, verdade, sogra, é o seguinte, eu quero muito lavar, porque eu entendo que eu fazendo assim, eu estou dando conta da minha casa. Eu estou contribuindo aqui para minha casa. Então, se você me permite, não. Eu espero que você entenda. Olha a palavra que muda. Se você me permite, não, porque você está pedindo licença para ela. Você não está pedindo licença porque você está na sua casa. Então, você vai falar assim, eu quero que você entenda que o ato de você lavar roupa tira de mim a minha responsabilidade. E eu, como mulher e como mãe agora, eu quero assumir esse compromisso que é meu, tá bom? Eu te agradeço, muito obrigada, um beijo, tchau, entendeu? Faz isso pra ela, que ela vai entender o lugar dela e de forma bem carinhosa e sutil, você já se posicionou, foi firme, sem ser grosseira, tá bom? Deixa eu ver aqui, é isso que ela faz. Então, ela não pode chegar mais na sua casa na hora que ela quer. E aí eu quero agora, que eu já passei por essa fase aqui de fronteiras, de segurança, ir para uma etapa, vou até beber uma água, porque essa fase aqui é fundamental para um casamento de sucesso. Se você quer ter sucesso no seu casamento, você precisa ter essa fase, ó. Essa aqui é muito importante. É a do meio. É a intimidade. Você vai entender bem o que é intimidade. Ela rege tudo. Pois é. Ela rege tudo, porque se a pessoa não alcança esse nível, ela jamais, uma esposa que não alcança esse nível, ela jamais vai alcançar o topo da pirâmide. Ela vai morrer no meio do caminho. Pois é. Porque se ela não passa desse nível, ela não sobe, mas ela retrocede. E o objetivo é passar desse nível. E quando ela passa, ela garante ser uma mulher realizada, uma mulher bem-sucedida, uma mulher de fato bem resolvida. Que é isso que você quer ser. Então, a gente já passou na primeira etapa, que é o sono, que é a sede, o sexo e o sono. A segunda etapa, que é a confiança. E a terceira agora, que é intimidade. Na intimidade, vou te explicar uma coisa. O que se estabelece nessa intimidade? Comunicação profunda e íntima, sem segredos. É a hora que você fala com seu marido, olho no olho, que você consegue manter um relacionamento com ele de olho no olho, onde vocês têm vínculo, intimidade, parceria, companheirismo,
Tudo isso através dessa conversa olho no olho. Não existe mais mentira, não existe mais culpa do passado, não existe, aconteceu isso comigo em 1953, às 8 horas da manhã, você falou isso, ou aconteceu aquilo, né? E se aconteceu já é adultério e já existiu a decisão de permanecer no relacionamento e fica se lembrando das coisas que aconteceram, e esse casamento não anda. Então, essa base aqui é a intimidade. Quando vocês conseguem ter esse diálogo aberto, sem segredos, sem, por que aconteceu isso comigo e tudo mais, vocês conseguem ter profundidade. Por quê? Um relacionamento com segredos, onde um não conhece o passado do outro, sabe aquele negócio, eu sei que você fez no verão passado? É necessário que no casal exista uma conversa sobre os pontos significativos do passado que te incomodam e que podem vir a ser revelados por terceiros, e isso possa acabar e estragar seu relacionamento. Então, esse ponto aqui é quando chega o ponto de nivelar, né, de perdoar as mágoas, as culpas, as coisas ruins do passado e vocês prosseguirem para o futuro. Esse ponto é realmente muito importante você resolver, que é não ficar mais com segredos. Sabe aquele momento que você está lá com o seu telefone e você não quer que o seu marido veja a senha? Ou que o seu marido colocou senha no telefone e não quer que você entre nas redes sociais dele, não quer que você entre no WhatsApp dele, não vê nada, começa a apagar mensagem, você começa a investigar histórico de telefone. Se você tem um iPhone e você quer começar... Se você tem iPhone, você quer começar a rastrear a localização, porque ele fala que tem um lugar, mas você quer conferir se ele realmente tá. Não percebe que uma pessoa que quer mentir larga o telefone num lugar e vai para outro porque ela quer mentir. Não adianta esse tipo de comportamento, de conduta, que você pode continuar sendo enganada. Então, o que precisa ser resolvido nesse ponto é: preciso realmente falar a verdade. Preciso acreditar, preciso ter intimidade. E uma dica que eu quero te dar é: pare para conversar com seu marido e conte alguma coisa significativa da sua história, que tenha te machucado, que tenha te magoado. Porque quando você faz isso, naturalmente você abre espaço para que ele faça o mesmo com você. E através desse diálogo franco, vocês vão desenvolver empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E quando você desenvolve essa empatia e se coloca no lugar do outro, o que acontece? Você simplesmente começa a desenvolver intimidade. E um casal com intimidade, na cama, ninguém segura. Porque não é mais o sexo lá da base, mas é uma sexualidade com intimidade. É uma sexualidade que um não está preocupado só em penetração e orgasmo, mas está preocupado de fato em satisfazer o outro. Aí fica para aquela pergunta de uma amiga que colocou, e eu respondi em um vídeo do GTV, que disse assim: o meu marido enfim, ele tem o orgasmo dele em 3 minutos e acabou. E ele nem se preocupa comigo. Esse nível aqui é do tipo de sexualidade que não tem isso. É quando os dois conseguem se satisfazer. É quando os dois vão pra cama, por mais que a mulher talvez naquele dia não tenha conseguido o orgasmo, ou seja do tipo de mulher que tem orgasmo múltiplo, tem vários tipos de mulheres, né? Então, não sei como você funciona, mas não importa como você funciona, nesse nível aqui você vai ser uma mulher realizada, satisfeita. Se tiver com alguma questão hormonal, fisiológica, você vai procurar ajuda médica, porque você vai entender que dentro da relação de vocês não há nenhum tipo de problema. É uma questão que você precisa ir além. Aí você vai querer melhorar cada vez mais para desenvolver o quarto ponto, que é o quê? A autoestima. É você se olhar no espelho. É você se olhar no espelho e falar: caramba, eu tô bem, hein? Tá show de bola, minha vida tá top. A sexualidade está tão boa que eu quero ir pra academia malhar e ficar melhor. A sexualidade está tão boa que eu quero arrumar meu cabelo. A sexualidade está tão boa que eu quero perder uns quilinhos. A sexualidade está tão boa que eu quero fazer não sei o quê. Não só a sexualidade, mas a comunicação tá tão boa que eu quero ser uma pessoa mais agradável, até mesmo com a minha sogra. A comunicação aqui em casa, e eu confio tanto no meu marido, tá tão legal isso, que eu quero
sei lá, fazer um bolo pros amigos do trabalho do meu marido. Ou pros caras do futebol, porque eu não tenho mais ciúme dos caras do futebol, porque eu entendo que ele tá indo lá só pra se divertir e vem pra casa e acabou. Esse é o nível da autoestima. É quando você compreende que o seu marido ama você, você se sente saciada, que se sente pertencente, sabe? Tem uma sensação de pertencimento dentro dessa relação. Vocês são felizes juntos e falam assim, eu quero mais. Eu quero me cuidar agora. Eu quero melhorar, eu consigo olhar pra mim. E aí não tem mais aquela questão de insegurança, de ciúme, porque acha que a outra é melhor, acha que o outro é melhor. Você simplesmente consegue reconhecer as suas habilidades ao ponto de desenvolver a nossa última etapa, a cereja do bolo, que é ser uma mulher bem resolvida. Como ser essa mulher bem resolvida? Tendo as outras etapas bem preenchidas. Essa mulher bem resolvida é aquela mulher que consegue resolver problemas, ela tem habilidade em resolver problemas, ela tem habilidade de falar com o outro. Ela não é aquele tipo de mulher que fica assim, tentando falar mal de outras mulheres, diminuir outras mulheres para se sentir melhor, para se sentir mais poderosa. Ela consegue reconhecer valor nas outras pessoas, ela não é preconceituosa, ela não é fofoqueira. Pois é, uma mulher bem resolvida não faz fofoca de ninguém e nem está no meio de fofoca dos outros, nem fica lá num ambiente que os outros são fofoqueiros. Porque uma pessoa que fala mal de outras, que fica tentando achar defeito nos outros, é uma pessoa que não encontrou valor em si mesma. É uma pessoa que não tem autoestima bem resolvida. É uma pessoa ferida emocionalmente. Tão ferida ao ponto de que precisa diminuir os outros para se sentir um pouco melhor. E uma mulher bem resolvida não se mete com esse tipo de comportamento. Ela é diferenciada. E ela é criativa. Em um momento de confusão, ela consegue solucionar problemas. Ela consegue dar um jeito e falar assim, calma, que a gente vai resolver. Eu me lembro que eu passei um trauma muito forte aqui em casa. A gente estava voltando de viagem. A gente estava em Angra, quando a gente estava voltando, mala no carro, estava pegando literalmente a última bolsa para colocar no carro e a gente vir embora. O cachorrinho de uma amiga minha deu uma mordida na boca da Rebeca. Eu só escutei ela gritar, ai! Quando eu fui ver, a boca dela estava rasgada, dilacerada. O cachorro tinha feito uma vala assim na boca dela. E aí, quando eu olhei, só desceu aquele sangue arterial, assim, aquele sangue grosso, assim. Eu, meu Deus do céu. Só falei assim, foi sério, vamos para um posto de saúde, que era o que tinha lá, mais perto. E aí o tempo que eu tampei assim, eu falei assim, gelo, né, para tentar diminuir o sangramento, que tivesse uma vasoconstrição dos vasos sanguíneos ao redor, ainda mais que a boca é muito vascularizada. E aí, cheguei lá, aquela confusão, o médico não quis nem saber, a burca que fez, deu ponto e não sabia nem que não podia dar ponto. Na hora eu, como enfermeira, nem pensei, eu só queria resolver o problema da minha filha, mas de alguma forma mantendo a calma, tendo criatividade para resolver o problema quando é sério. Então talvez seja um problema na sua casa, que aí o marido não levou o lixo para fora. E aí por conta do lixo, vira uma confusão. Por conta da sogra que chegou e quis lavar roupa, já vira uma confusão. Por conta da roupa do final de ano que não comprou, vira uma confusão. Por conta de tanta besteira, vira uma confusão. Quando isso não é o comportamento de uma mulher bem resolvida. Se você quer ser uma mulher bem resolvida, bem-sucedida, que tem criatividade, que sabe solucionar problemas, que tem empatia pelo próximo, é preciso entender, as etapas. As etapas. E eu quero muito falar com você. Eu fiz uma tarefa para você responder. Lá no Instagram, eu vou fazer uma postagem, porque eu fiz uma tarefa para você responder e entender quais são as etapas dessa estrutura básica, né? De como funciona uma pessoa, uma mulher, uma esposa, para ser bem resolvida. Você compreende o que precisa ser feito? Você compreende o que precisa acontecer, funcionar, né? Para que você, de fato, tenha esses resultados, tá? A gente teve hoje aqui, fala aqui para mim,
Coloca aqui nos comentários pra gente, se tem alguma pergunta. Eu quero muito responder você, quero muito falar com você. Sei que hoje é uma noite pra trazer esclarecimento. Você compreendeu o conteúdo? Entendeu como funciona? Entendeu de que maneira a gente pode conseguir resultados positivos na nossa vida? Resultados positivos no nosso relacionamento através de uma mudança de comportamento e de prioridades. Compreende por que às vezes as coisas não funcionam daquele jeito que você tanto gostaria, mas não acontece? Por quê? Porque é só um ajuste. Percebe que um marido com um problema no trabalho, lá embaixo, lá na base da pirâmide, que ele tá com uma questão lá embaixo financeira, não foi com as suas necessidades atendidas, fica mais grosseiro? É por isso que quando um casal tá com uma questão de dificuldade, tanto na comunicação, quanto nas finanças, como na sexualidade, ele não consegue chegar no topo ali da intimidade. Não consegue. E quando ele não chega nesse topo da intimidade, não consegue progredir para autoestima, para se cuidar, para se valorizar, para desenvolver suas habilidades. Por isso que tem muita mulher que fala assim: "Ai, eu não sei se eu consigo. Ai, não sei se dá para mim." Nunca acha que nela tem valor, nunca acha que ela pode melhorar de trabalho, sempre acha que o dinheiro dela é uma ajuda financeira, quando não é. Você está somando com seu marido, sendo parceiros financeiros, não tem esse negócio, né? Tanto mulher não ajuda financeiramente, ela contribui, quanto homens não ajudam nas tarefas de casa, ele contribui, cada um dentro do seu quadrado. Cada um dentro da sua colaboração. E você pode pensar: "Ah, mas Vanessa, eu não estou nem trabalhando agora." Ok, você pode não estar trabalhando e trazendo de forma literal o dinheiro. Mas você pode estar trazendo de forma, com seu esforço, com seu empenho, uma outra forma de economizar dinheiro e de contribuir com essa casa. E isso não significa que você virou a empregada dessa casa. Pelo contrário, você é a parceira dele e de toda maneira ele continua com o dever de te ajudar. Mas aí vocês vão fazer uma escala e diferenciar o seguinte: o que eu vou contar com ele e o que ele vai contar comigo, de que maneira a gente vai distribuir isso. É isso que precisa funcionar no casamento de vocês com muito bom senso. Gente, ó, deixa eu ver aqui, aula muito boa. Hoje mesmo eu pedi que meu esposo separasse um tempo após o trabalho, que ele mora em outra cidade, para que pudéssemos conversar sobre nossa comunicação, pois estávamos sendo... Legal, muito bem, isso mesmo. Que todas vocês possam fazer isso. Parar para conversar com o maridão. Estabelecer intimidade. Intimidade é fundamental. Então, eu vou colocar lá no Instagram agora um post para você responder a cruzadinha e entender, dizer se você prestou atenção e entendeu quais são os passos para você ser uma mulher bem resolvida, uma mulher bem-sucedida na sua vida, tá bem? Um beijo para vocês. Vou me despedir aqui do pessoal do Instagram. Galera, tem um vídeo aqui completo no YouTube. Vai ser um prazer que você possa ver. Tenho certeza que o conteúdo de hoje vai ser um diferencial na sua vida, que vai colaborar com você, que vai te ajudar. Galera do YouTube... calma aí, tem um negócio aqui, ó. Então, aquele diário. Isso temos nos prejudicado, pois seja, temos assunto... Ó, tem que conversar diariamente mesmo. Tem que falar, tem que conversar, tem que se expor. E é algo importante, entender as etapas. Entender que uma pessoa que não consegue ter, não tá com necessidade básica. Perguntam assim pra mim: Vanessa, qual é o melhor momento de eu conversar com meu marido sobre tal coisa? O melhor momento é quando vocês não estiverem com sono, com fome e nem com necessidade sexual não resolvida. Essas 3 coisas é o básico para que vocês possam ter uma conversa. Se não existe isso aqui, essa tríade, não tem como progredir para algo mais profundo, que seria a conversa sobre as fronteiras da sogra, que mora dentro da casinha lá da confiança, né? Não tem como sair para falar sobre fronteira, sobre sogra, sobre parente, sobre trabalho, sobre dinheiro, se essas 3 coisas não estiverem bem resolvidas. Quando isso está bem resolvido, aí vocês podem ir para a questão da sogra, de família, de dinheiro, de trabalho. Aí isso está bem resolvido, aí consegue ter intimidade sexual, contar segredos e tudo mais. Contou segredos, tem atividade sexual, consegue desenvolver a autoestima. Desenvolver a autoestima de como você desenvolve suas habilidades, se conhece, gosta de si mesmo.
Aí você consegue ser uma mulher bem resolvida, que não se mete com fofoca, que tem prazer no outro, que tem alegria no outro, que gosta de fazer o bem. São etapas que precisam ser obedecidas para que o sucesso aconteça. O problema é que as pessoas querem ter uma noite de amor maravilhosa com o marido quando tá com fome, quando tá sem dinheiro na conta e nem conversaram como vão organizar as finanças. O cara tá estressadíssimo, porque, contrário ao que os outros dizem, de achar que, mulher que não gosta de sexo, eu recebo muito mais mensagens de mulheres que não são satisfeitas sexualmente porque os maridos não estão dando bola dentro, estão dando bola fora, e aí, do que propriamente de mulheres que falam que tem preguiça. Eu recebo também mulheres que falam assim, tô tão cansado, tô com preguiça, mas é a minoria. A maioria reclama que o marido não tá chegando junto. Então, o que a gente pode fazer? O seu marido talvez esteja com um problema emocional, financeiro, físico, entender essa necessidade básica primeiro, para que essa intimidade, essa relação maravilhosa, que vocês conseguem se conhecer pelos olhos e tudo mais, só vai acontecer depois que a necessidade básica estiver bem solucionada.